Hola, mis queridos, buenas tardes. Sean bienvenidos a más una clase de español, ¿vale? Entonces, hoy nosotros tenemos más una clase de español y sí, que bueno, ¿no? Estarmos juntos novamente. Então, meus queridos, mais uma aula de espanhol, mais uma aula ainda virtual, né? Nós estamos no sistema de ensino híbrido, então vocês ficam uma semana com a gente presencialmente e uma semana em casa. Não esqueçam de se cuidar, né? Durante a semana que vocês estão em casa também, certo? E na semana que nós estivemos aula presencial, nós realizamos uma revisão, recapitulamos o conteúdo que estudava os pretéritos do verbo no modo subjuntivo. Foi isso em sala de aula? Nós fizemos essa recapitulação de conteúdo para ficar mais claro, né, para a gente tirar dúvidas. Foi um momento assim de avaliação mesmo de como que estava sendo o nosso aprendizado nas aulas virtuais. E foi muito bom, foi muito prazeroso, né, poder matar a saudade de vocês, vê-los ali no nosso ambiente, no nosso lugar. Foi maravilhoso, foi muito bom. Muito proveitoso mesmo. E hoje, como a gente revisou em sala de aula, né, sobre a questão verbal, que é um conteúdo que ainda tinha muitas dúvidas, né, nós vamos hoje fazer a correção do outro conteúdo, que foi o último nas aulas virtuais, los advérbios. Lembram? Advérbios são palavras, né, que podem modificar ou acompanhar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, não é isso? Nós vimos isso na aula anterior. Por exemplo, Maria canta muy bien. Então, estou dizendo que a Maria canta muito bem. Ela não só canta, mas ela canta muito bem. Eu intensifiquei o cantar de Maria. Então, o advérbio ele serve para isso, né? Para fazer modificações nos verbos, nos adjetivos ou em outros advérbios, tá bom? E aí, nós vimos os tipos de advérbios que nós temos na língua espanhola, tá? Advérbios de tiempo, mañana, temprano, ahora, anteayer, anteanoche, ayer. Então, nós vimos vários advérbios de tempo que estão no livro de vocês. Quando a gente usa advérbios de tempo, é como a gente fazer a seguinte pergunta: quando? Quando? Então, quando a gente pergunta isso, automaticamente a resposta, né, poderá ser com advérbios de tiempo, vale? Outro advérbio foram os de modo, advérbios de modo, que aí a gente faz a pergunta como, né? Como estás? Exemplo, estou muito bem, então estou muito bem. Nesse caso, eu estou usando advérbios de modo para responder a pergunta que me foi feita, tá? E aí nós temos exemplos de advérbios de modo: mejor, bien, solo, inclusive, solamente, facilmente, entonces. Então, nós temos alguns exemplos no livro de vocês, certo? E estudamos também advérbios de lugar, que indica a posição e a localização de objetos, pessoas, né, lugares. E aí nós temos, por exemplo, abajo, arriba, delante, cerca, lejos, tá? Então, nós temos também vários exemplos no nosso livro, tá bom? Nós temos advérbios de quantidade, que é de quantidade, né? E aí nós temos casi, mucho, pouco, muy, bastante, menos, además. São exemplos de advérbios de quantidade. Lembrando que nós temos muy e mucho. Os dois indicam muito, mas o muy a gente usa com verbos e também com adjetivos, né? E advérbios. O mucho nós usamos para substantivos, tá bom? Então, o muy fica para verbos e advérbios, tá bom? Adjetivos e advérbios, na verdade, certo? Nós estudamos também advérbios de negação, que são os advérbios de negação. E aí nós temos o no, que é o mais conhecido, não. Jamás, nunca, tampouco, né? E eu lembrei para vocês na aula anterior que, por exemplo, em espanhol, nós não usamos a expressão também no. Se a pessoa disser, a mim não me gusta plátanos, eu não gosto de bananas, aí você quer dizer que também não gosta. Não existe essa expressão, também no. Não existe, a gente fala tampouco yo.
Então, quer dizer que eu também não gosto de bananas, né? De plátanos, certo? Então, tampouco é uma expressão que a gente usa no lugar desse também não da língua portuguesa, tá? Então, para negação de também não, a gente usa tampoco em espanhol, vale? Vimos os advérbos de afirmação, que são de afirmação, seguramente, sí, que é o mais conhecido, ciertamente, seguro, certo? Claro, claramente. A gente já vai entrar nos de mudo, vale? Advérbios de dúvida, né? Então, advérbios de dúvida, quizá, probabilmente, talvez, possivelmente. Então, nós temos vários também. E advérbios de ordem, certo? Que ordem é localização, tá? Não é ordem de mandar, certo? É de organização, ordenados. Então, nós temos antes, depois, primeiramente, sucessivamente. Esses advérbios aqui também nós utilizamos muito na escrita de textos para estabelecer coesão entre o texto que nós estamos escrevendo, certo? No livro de vocês, na página 66, tem uma pista, tá? O que é essa pista? É uma dica pra gente. La formación en mente. Porque nós sabemos que alguns advérbios, eles vão receber esse sufixo mente para indicar advérbios de modo. Então, nós temos aí, nessas palavras, por exemplo, lenta, que é um adjetivo, nós podemos acrescentar mente para ficar um advérbio de modo. Lentamente, lentamente, certo? Fácil, facilmente, tá bom? Então, o mente, geralmente, ele acompanha, é um sufixo que a gente usa para estabelecer advérbios de modo, vale? E aí, nós vamos para a atividade, que nós não corrigimos em sala, tá? A gente corrigiu a parte verbal, gramatical, como eu já falei para vocês em sala de aula. Nós vamos tentar deixar a parte gramatical para aulas presenciais, né? Para ficar bem mais explicativo para vocês. E vamos tentar interpretação textual, compreensão leitora e as atividades vamos tentar fazer na semana que eu estou aqui vocês aí. Claro que eu vou estar disponível para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom, meus queridos? Não guardem a dúvida para vocês, né? É um relato que eu tive na sala, é que às vezes o aluno fica com a dúvida naquele momento, mas depois ele acaba esquecendo de ir ao PV do professor para perguntar. Então, uma dica, gente, é o que eu digo para vocês até em sala de aula. Tá lendo o texto, tá acompanhando a aula, surgiu uma dúvida, pausa o vídeo e anota a sua dúvida, tá? Porque provavelmente a dúvida ou vai ser esclarecida no decorrer da aula, mas se não for, você vai perguntar ao professor, tá bom? E aí a gente prioriza a nossa aprendizagem, certo? Então, vamos para a atividade, né? Nós recapitulamos agora um pouquinho do que é os advérbios, até porque nós estudamos em português também, né? E em espanhol, algumas palavras que mudam. E na aula anterior já deu significado de todos esses que aparecem no livro de vocês, certo? Então, vamos para o exercício, em la página 66. Portanto, por favor, abram seus livros. Então, meus queridos, vamos para a questão 1, tá bom? Nós temos lá na questão 1. Em la frase, la sociedad no ha vencido los prejuicios todavía. Lo destacado puede substituir-se por. Nós temos a palavra todavia. Então, nós vamos substituir essa palavra sem alterar o significado, sem alterar o sentido da frase, tá? Então, eu peço que vocês voltem, por favor, para a página 64, vale? Que tem uma pista lá em Los Advierbios de Tiempo, certo? Que eu expliquei para vocês o todavia, aún com acento, aún sem acento. Então, nós temos aí todavia e aún com acento, eles são sinônimos. Não quer dizer que eles têm o mesmo significado, a gente pode usar da mesma maneira. Lembrando que os dois significam ainda, tá? Então, aí na frase nós podemos traduzir para o português. A sociedade não venceu os prejuízos ainda, né? Que é o tempo, tá querendo dizer que até agora não foi resolvido esses problemas. Mas, né, possivelmente, quem sabe. Então, nós vamos substituir todavia por aún com acento, porque elas são palavras sinônimas, tá? Advérbios sinônimos. 2. Sua história se assemelha muito a la nuestra, solo que al revés.
Já sabem a resposta, né? La locución al revés significa. Então, al revés significa ao contrário, né? O reverso. Então, nós temos a resposta correta, a letra D. Al contrário, vale? 3. Camina, pois el piso es resbaladizo. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que o piso ele é escorregadio, ele é liso, tá? Essa palavra resbaladizo significa escorregadio em espanhol também. E aí nós temos as alternativas temprano, mucho, siempre, à noite e despacio. No piso escorregadio a gente anda como? Devagar, né? Então a gente vai caminhando vagarosamente, lentamente, tá? Então a palavra despacio é lentamente, com lentidão, tá? E aí a gente lembra da música Despacito, né? Que significa bem lentamente, né? Bem devagarinho, que faz uma ligação com despacio, tá? Certo? Que é devagar, lentamente, na verdade. 4. Se concluye quien se arrojó al embotellamiento más cercano. Se arrojó al embotellamiento más cercano. Cercano es una palabra que la A se opone a cerca, B significa ancho, C se opone a próximo, D se opone a lejano, E significa alrededor. Então, cercano. Eu falei para vocês, enfatizei muito na aula anterior, que cerca é o quê? Perto, cerca de mi casa, então perto da minha casa. Lejos é longe, tá? Então, cercano também indica questão de perto, tá? E aqui nós não temos esse significado, então nós vamos procurar a que é mais adequada. Cercano se opone a lejano, né? Porque um é perto e outro é longe, tá? Então, resposta correta lá D. Lá 5. Quizás não encontremos outro lugar como neste. El vocábulo quizás es un adjetivo, verbo intransitivo, advérbio de tempo, advérbio de dúvida, advérbio de afirmação. E aí, se a gente voltar às páginas anteriores, vamos constatar que ele é um advérbio de dúvida, que sabe, então talvez, quem sabe, certo? Eles não encontram em outro lugar como este. 6. Habla com sencillez. É uma frase, né? Lo destacado puede substituir-se por presunción, habla con presunción, altenaria, hipocrisia, simplicidade, simulação. Então, primeira coisa, sencillo, nós já estudamos lá em los adjetivos, é algo simples. Então, com sencillez é com simplicidade, vale? Então, a letra D também. Ayer mismo, ellos volvieron al centro de la ciudad. Ayer significa ontem, isso mesmo. Então, ontem mesmo, eles voltaram ao centro da cidade, tá? Então, lá D também. 8. Señala el vocábulo de sentido contrário al da la expressão se acerca. Lembrem-se que nós já estudamos cercano e cerca também. Então, se acerca, se ensancha, se estrecha, se aleja, se acorta, se angosta. Nós vamos marcar o contrário de se acerca. Se acerca é se aproxima, ficar mais próximo, mais perto. Qual é o contrário de se acerca? Se aleja, se distancia, se afasta, tá? Então, portanto, a letra C. 9. El accidente sucedió cerca de la localidad de Cusco. Cerca, un advérbio determinativo de lugar que acompanha o verbo suceder. Transmite a noção de. Esse cerca que foi usado na frase, ele vai transmitir a noção de quê? Qual é o sentido dele? Então, lá, lejania geográfica, distância geográfica. Lá B, proximidade geográfica, né? Proximidade geográfica. Lá C, meia distância geográfica. D, distância geográfica relativa. E, indefinição geográfica. El accidente sucedió cerca de la localidad de
Cusco. Então, próximo a Cusco foi onde aconteceu o acidente. Portanto, trata-se de uma proximidade geográfica, tá? Proximidade geográfica. 10. El advérbio aún con acento pode reemplazar-se por. E aí nós vamos fazer o contrário do que a gente já fez. A gente substituiu todavia por aún e agora nós vamos substituir aún por todavia, tá bom? Então, a gente já sabe a resposta aqui. Aún con acento es la misma cosa que todavia. Tiene el mesmo sentido, vale? Então, a resposta correta lá, B. Então, queridos, vamos agora para a questão 11, vale? En la frase, en la calle ancha, lo destacado equivale a amplia, angosta, estrecha, corta, cercana. Ancha significa mesmo ampla, tá? Então, seria amplia, lá A. 12. Completa os espaços com advérbios adequados. E aí nós temos as frases seguintes, né? O quadro. Ana foi de vacaciones a Madrid com sua prima. Quando chegou ao hotel, percebeu que não estava cerca do sítio histórico. Corrió o autobús temprano, pues tenía una cita a las 8 de la mañana. El autobús era demasiado lento y casi perdió la hora. Sin embargo, Antônio esperava tranquilo, pues não tinha prisa. Tá? Então, aqui eu já li colocando as palavras no lugar como para vocês, tá? Então, nós temos primeiro cerca, temprano, casi e sin embargo. Vale? 13. En la frase, la escultura se dirige a la vez al tacto y a la vista. La expresión a la vez quiere decir siempre, a veces, de vez en cuando, al mismo tiempo o frecuentemente. A la vez, por mais que pareça de vez em quando, significa al mismo tiempo, ¿vale? 14. ¿De que tipo es el advérbio subrayado em cada oração? Então, nós vamos agora qualificar, né, esse advérbio, né? Na verdade, a gente vai colocar o nome a que tipo de advérbio ele se refere, certo? Esse tipo habla demasiado, então ele fala demais. Advérbio de cantidad, ¿vale? Siempre vamos a nadar los martes. Advérbio de tiempo, siempre. ¿Me lo puedes repetir mais despacio? Você pode repetir para mim mais devagar? Então, advérbio de modo. El libro está à esquerda de la lámpara. Então, esquerda é direção, não é isso? Então, nós temos advérbio de lugar. Obviamente, el medio ambiente no es una prioridad para los gobiernos. Obviamente. Advérbio de afirmação. Obviamente, né? Então, a gente usa antes para fazer uma ligação da frase com o contexto do texto em que está inserido, certo? Então, esta foi a nossa aula de hoje, correção da atividade com o tema Los advérbios, tá? Se ainda tiver ficado alguma dúvida, por favor, né, podem me perguntar pelo WhatsApp ou pelo grupo, ou mesmo mandar mensagem no meu privado, tá bom, queridos? Buenos estudios, hasta la próxima clase de espanhol. Besos!